Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 a 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Permanece aqui conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Quem está com a gente no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós iremos falar. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. E, gente, Mateus capítulo 5 começa ali, capítulo 5, 6 e 7, começa ali o Sermão da Montanha no capítulo 5, esse que é considerado o principal sermão do ministério de Jesus. Esse que é considerado, digamos assim, o compêndio, o código ético do reino de Deus. E Mateus, ele escreve, na verdade, o seu evangelho para os judeus, né? Como assim, Tiago? Só os judeus podem ler o evangelho de Mateus? Não é isso. Mas o objetivo primário da escrita de Mateus era apresentar Jesus como o rei dos judeus, apresentar Jesus para o seu povo. E note que há um contraste bem interessante, porque Moisés recebe no monte a lei de Deus, ele escreve nas tábuas, né, e recebe ali toda a instrução de como seria o código espiritual, o código civil, o código cerimonial de todo o povo de Deus, que consta ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Mateus, ele cria esse contraste, onde Jesus, o Filho de Deus, sobe numa montanha, sobe num monte, para poder fazer um sermão, uma elucidação de que seria o código de ética, o código de princípios do reino de Deus. Então, esses detalhes, esses contrastes, essas comparações nos ajudam a enriquecer o conhecimento e entender o contexto sobre tudo aquilo. Inclusive, aqui no canal tem um devocional que eu fiz falando sobre o que é ser um pobre de espírito, que é um termo que está justamente aqui em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu fiz esse devocional, se não me falha a memória, no dia 26 de janeiro. Dei até uma olhadinha antes de começar aqui a transmissão. Se não me falha a memória, essa é a data. Coloca assim, devocional Pobres de Espírito, Tiago Batista. Você vai achar lá. E muita gente tem dúvida sobre o que é ser pobre de espírito. E ali nós compartilhamos e foi uma bênção. Hoje eu quero ler com vocês uma parte que fala sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo. Olha o que diz, versículos 13 a 16 de Mateus capítulo 5. Inclusive, gente, antes de começar a leitura, se tiver qualquer questão de diferença de áudio, hoje eu estou com uma certa dificuldade porque eu acabei perdendo o microfone que eu uso para fazer a transmissão aqui. Deixo ele bem pertinho, ele tem uma captação muito boa. Hoje eu estou aqui direto no celular, tá? Então, se o áudio estiver um pouco diferente, com um pouco menos de qualidade, vá perdoando, mas não deixe de receber do coração aquilo que Deus tem para falar com você. Verso 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Se você for ler desde o versículo 1 de Mateus capítulo 5, você vai ver que Deus, ele está ali o tempo todo pronunciando bênçãos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são assim, porque acontecerá aquilo, aquilo outro. E a palavra bem-aventurado significa abençoado ou feliz. É uma promessa de algo bom que acontecerá para quem cumprir um determinado princípio do reino de Deus. Mas a partir desse versículo, Jesus ele deixa de pronunciar bênçãos e passa a comunicar responsabilidades daqueles que estão no reino de Deus. Isso aqui já nos ensina profundamente, gente, porque a palavra de Deus,
ela não traz apenas promessas boas do que acontecerá conosco. Ela também nos coloca, ela nos elenca uma série de responsabilidades que nós temos em Cristo. Eu não sei se você já percebeu que algumas comunidades de fé focam muito mais nas promessas do que nas responsabilidades. O resultado disso é que a grande maioria das pessoas são atraídas para esse lugar com o desejo de receberem um benefício próprio, mas elas não têm uma profunda transformação de caráter porque não foram confrontadas para isso. Não tem alguém que ensinou para elas o valor de seguir os princípios, os códigos de ética do reino de Deus. Afinal de contas, isso tem uma profunda importância espiritual. Quando você entende o seu lugar no reino de Deus, as suas funções no reino de Deus, o teu propósito e a tua missão aqui na Terra, isso dá um completo sentido à sua existência. Talvez você pense assim, mas Thiago, eu preciso de uma bênção de Deus, eu preciso de um livramento de Deus, eu preciso de uma graça de Deus específica para uma situação. Não tem problema querer, desejar e buscar isso. Eu busco isso todos os dias. Se Deus quiser me abençoar, quanto mais Ele quiser me abençoar, eu estou recebendo. Mas nós não podemos apenas nos ater a isso. Sim, a palavra de Deus, ela traz um confronto profundo para o nosso caráter, para as nossas opiniões, para a nossa visão de mundo. E isso, inclusive, nos prepara para receber alguns níveis de bênção. Então, até mesmo se você quiser muito apenas ser abençoado, tem alguns níveis de bênção que só vão ser derramados na sua vida quando você for tratado em seu caráter, quando você estiver preparado, tiver estrutura para recebê-las. Então recebe essa palavra aqui e receba todo o confronto que a Bíblia tem para te dar, porque Deus quer o seu bem. E você precisa confiar profundamente nisso. Se você não confiar nisso, você não vai conseguir compreender as direções de Deus em alguns momentos. Eu lembro que eu estava numa igreja certa vez e me chamaram lá para conversar com os jovens da igreja sobre algumas coisas. E no final, eu lembro que no início e no final eu falei isso. Antes de tudo, você precisa confiar profundamente que Deus quer o seu bem. Entende? Imagina uma criança, todo mundo já deve ter passado por isso aqui. Quando você é criança e teu pai e tua mãe, eles te privam de algo ou eles te ordenam fazer algo. E talvez seja algo que você não goste, uma decisão que você não goste. E você pensa assim, poxa, meu pai e minha mãe são chatos. E aí quando você cresce, é que você vai entender o que estava no coração do seu pai e da sua mãe. Entende? Então hoje, nós não temos uma mentalidade capaz de entender tudo o que Deus tem para fazer, o que Deus quer para nós. A gente não consegue entender tudo. Você consegue entender parte. Só que no momento que você confia profundamente que Deus quer o seu bem, você vai lá e obedece sem pestanejar, porque você sabe que Deus não está te passando a perna, Deus não está te destruindo, Deus não está querendo o seu mal. Pelo contrário, Ele tem algo que mesmo que você não entenda, vai ser bom para você. E aí Jesus vai dizer que nós somos, gente, o sal da terra e a luz do mundo. Interessante que o Evangelho, ele nos chama para nós servirmos até aquele que nos odeia. Você já parou para pensar nisso, na profundidade disso? A Bíblia fala para a gente orar até por quem nos odeia. E eu lembro de um testemunho do pastor Bill Johnson, da Bethel, a Bethel que é conhecida mundialmente, na igreja dos Estados Unidos, e o pastor Bill Johnson, ele fala que certa vez um outro pastor, um líder espiritual conhecido lá nos Estados Unidos, começou a falar mal dele para muitos pastores. E aí difamou ele de forma muito profunda para muitos líderes espirituais, muitos colegas de ministério. E Deus pediu a ele para fazer o seguinte exercício, né, para orar pelos inimigos. Aí Deus falou o seguinte exercício: todo dia de manhã você vai pegar uma foto desse cara que falou mal de você, você vai ficar olhando para a foto dele, vai orar por ele, vai abençoar ele. Gente, olha que difícil você pegar a foto de alguém que difamou o seu nome, que acabou com você, que te gerou prejuízo, você ficar olhando para a foto da pessoa e ficar ali orando pela pessoa, abençoando a pessoa. Ele conta que nos primeiros dias foi muito difícil para ele, porque o desejo que estava no coração dele não era bom. Mas com o passar do tempo, ele passou a sentir tamanha paz que ele sentia prazer em orar e abençoar aquela pessoa. E ali fez aquele exercício, fez ele vencer qualquer desejo de vingança, qualquer rancor, qualquer tristeza no coração. Então, muitas vezes, quando Deus fala assim, ó, ore pelos teus inimigos, abençoe o que vos persegue, inicialmente, nos parece que Deus parece que você está tirando onda com a nossa cara.
a pessoa me fez mal, a pessoa me prejudicou. Eu quero é que o Senhor vá lá e opere a vingança. Mas na verdade, gente, perceba que esse exercício de orar pelos que nos perseguem, de fazer o bem para quem nos faz mal, isso é um treinamento para fazer o nosso coração vencer todo sentimento ruim. Vou te dizer uma coisa, Deus não dá ponto sem nó. Deus não fala com quem não está presente. Se você está aqui ouvindo essa palavra, com certeza tem algo aí no seu coração que Deus quer tratar. Quem é a pessoa da qual você guarda rancor? Quem é a pessoa da qual você guarda um sentimento ruim? Quem sabe você vai fazer esse exercício de pegar a foto da pessoa, orar por ela, abençoá-la, ou minimamente lembrar da pessoa, imaginar a face da pessoa na sua mente, começar a orar por essa pessoa, até que todo sentimento ruim tenha saído do seu coração. Meu irmão, entregue os teus sentimentos na mão de Deus. Tanto os bons, para que você não se exceda em comemorações, quanto os ruins, para que eles não tomem conta do seu ser. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com muitas pessoas aqui nesse momento. Então, a Bíblia fala de ser sal, e ser sal diz respeito a se desgastar pelo mundo. Interessante, gente, uma outra coisa é que ninguém elogia o sal. Você já prestou atenção nisso? Imagina comigo que você vai num rodízio, um rodízio bom, um restaurante bom, e aí você lá fala, rapaz, a carne aqui é excelente, o atendimento aqui é excelente, o ambiente aqui é excelente, a música que toca aqui é excelente. Ninguém fala assim, o sal daqui é bom, né? Você saboreia a carne, você não lembra do sal, você vai lembrando da carne, você vai lembrando, de tudo. O sal é o mais esquecido de todos. Agora, se a carne estiver ruim, provavelmente alguém vai falar assim, tá com muito sal, tá com pouco sal. A culpa sempre vai para o sal. Ou seja, nós muitas vezes, nós queremos uma glória que não é nossa, que não foi feita para nos ser dada, entende? Quantas vezes nós ficamos reféns, dependentes de elogios dos homens, de elogios de pessoas que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes, Deus, ele vai fazer uma obra linda nas nossas vidas, mas é uma obra que se concretiza no anonimato, onde as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Muitas coisas que Deus faz na minha vida, ela está apenas no meu coração. As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão fora de mim, elas não conseguem perceber a profundidade daquilo, porque é algo interno, porque é algo secreto. Da mesma forma, é assim na sua vida. E nós, quando somos o sal, entendemos isso, nós deixamos de ficar reféns dos elogios humanos e passamos a perceber o nosso papel, a nossa função. Se o sal estiver no ponto, todo mundo elogia a carne. Se a carne estiver ruim, o pessoal já vai logo criticar. E o sal, só tem muito sal, tem pouco sal. Mas, na verdade, ninguém elogia o sal, né? E você precisa entender que aquilo que o mundo tenta nos oferecer como sedução, que é a glória desse mundo, muitas vezes vai ser uma porta para a nossa destruição. Talvez a glória que você deseja, você acha, olha, se eu tivesse isso, eu mereço isso aqui iria me fazer bem, muitas vezes vai te fazer mal. Você tem que entender seu papel de ser sal, onde muitas vezes você não será reconhecido pelos homens, mas Deus vai reconhecer o que está no teu coração, e Ele sim, meu irmão, minha irmã, Ele vai te honrar. Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele é justo, Ele vai colocar sobre tua vida as bênçãos que lhe forem devidas por conta de algo que você fez, por conta de um princípio que você respeitou, por conta de uma decisão que você tomou. Uma outra coisa sobre o sal, gente, é que o sal, ele evita a decomposição. Interessante que nesse tempo aqui de Jesus, eles não tinham, por exemplo, uma geladeira em casa como a maioria de nós temos. E muitos de nós conservam os alimentos hoje através da refrigeração. Eles não tinham isso. Naquela época, a principal forma de conservar os alimentos, conservar a carne, era justamente através do sal. Hoje ainda você vê algumas carnes que são assim, né? Aqui no Brasil tem a famosa carne do sol. Carne do sol é uma carne que tem todo um processo de tratamento e conservação através do sal. Então, quando Jesus fala assim que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, a expressão sal da terra diz respeito também a nós evitarmos a decomposição do mundo. Pensa comigo, um estilo de vida pecaminoso, qualquer estilo de vida pecaminoso você imaginar agora, que leva o homem à destruição, e um estilo de vida santificado, que traz vida, que traz pureza, que traz preservação.
quando você coloca esses dois estilos de vida em contraste, quando você coloca essas duas coisas lado a lado, a diferença entre os dois ficam nítidas. E nós sempre tocamos o mundo pela nossa diferença. Note que quando eu falo assim, nossa diferença, não quer dizer que eu sou melhor que alguém, que você é melhor que alguém. Não é isso. Não é isso. Mas quando você vence aquele desejo de ser parecido com alguém para ser aceito, e você entende, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e você é fiel a Deus, até aqueles que te perseguem percebe que o teu estilo de vida é mais saudável, é mais abençoado do que os deles. Eu poderia contar aqui, gente, olha só, abrir um parênteses, eu poderia contar tantos testemunhos que eu vivi, tanto em termos de escola, na infância e na adolescência, quanto na faculdade, em termos estudantis, né, por coincidência. E são lugares que você vai ali, você não escolhe as pessoas que estão do seu lado, você se matricula e tem um monte de gente, um monte de lugar, com um monte de background, um monte de história. E nesses lugares, muito interessante, como as pessoas que mais me perseguiam, entre aspas, que mais zombavam do evangelho, logo depois elas eram as que mais buscavam uma oração, as que mais buscavam uma palavra. Então, muitas vezes, alguém que zomba da tua vida com Deus, alguém que zomba da tua fé, é alguém que está vendo a diferença que você faz. Então, aquilo, de certa forma, já incomoda a pessoa. E lá na frente, quem sabe, você vai ser o caminho para que Jesus toque essa pessoa. Entende? Então, Saulo ele tem esse papel de evitar a decomposição. O mundo está apodrecendo em pecado, mas quando o sal chega, quando alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus chega, isso se torna a esperança do mundo, porque alguém olha para você e fala assim, ó, se Deus transformou a vida de fulano, Deus pode transformar a minha vida também. Então, onde você estiver, seja o sal. Evite a decomposição, traga vida para onde você estiver. Uma outra coisa sobre o sal, gente, é que o sal no saleiro, ele não faz muita diferença. Não é verdade? É claro que quando você vai ali no restaurante ou até mesmo na sua casa, você quer ter o sal ali do lado para caso precise. Olha, se eu precisar, quero ter o sal aqui. Mas o sal no saleiro, ele não faz muita diferença. O sal faz diferença quando ele está em contato com algo. Nesse caso, nesse nosso exemplo, o sal ele faz diferença quando ele está em contato com um alimento. Eu quero trazer com isso um alerta contra o isolamento que muitos cristãos buscam, até com uma boa intenção, mas sem nenhuma sabedoria. Por exemplo, é até natural, é até saudável, de certa forma, que no início da sua caminhada cristã, você pare de andar com algumas pessoas que são má influência para você. Você fala assim, olha, Thiago, eu realmente não consigo andar com fulano, o estilo de vida é muito diferente, a mentalidade, a visão, a pessoa tenta me chamar para lugares, para coisas que eu não concordo. Tudo bem, mas uma vida isolada não é saudável. Até porque o isolamento completo ele vai fazer mal para você e vai deixar de fazer bem para quem está do seu lado. Entende? Não sei se vocês estão ouvindo aqui agora o miado de um gato que está aqui em casa. Tá miando bem alto, mas se estiver ouvindo aí, vai relevância. Se não estiver ouvindo, vamos que vamos. Aqui tá bem alto. Né? Então, o sal, ele foi feito para estar em contato com alguém. Gente, quando você faz uma aliança com Jesus, você passa a ser um ponto do céu aqui na terra. Quando você faz uma aliança com Jesus, você passa a ser um ponto do céu aqui na terra. Então, onde você está, na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, em qualquer lugar, você ali é um canal pelo qual Deus pode tocar vidas, entende? Então, Deus ele não te chama o isolamento. Aí talvez você pense, mas Thiago, Gabriel não fala que nós temos que ser inimigos do mundo, né? Ou então separados do mundo. Vamos explicar isso aqui. A palavra mundo na Bíblia, ela tem normalmente 3 sentidos. Primeiro sentido é de mundo, no sentido de cósmico, né? Universo, estrelas, planetas, sistema solar, galáxia, Via Láctea. Tem o primeiro sentido, que é esse, sentido cósmico. O segundo sentido é o mundo como sistema como conceito de terra, mundo terra, planeta terra, né? Tanto que a Bíblia fala aqui, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. São figuras de linguagem. Quando fala sal da terra, sal do planeta terra, né? Luz do mundo. E tem um terceiro sentido, que é o sentido de mundo como um sistema caído pelo pecado. É desse mundo que você tem que se separar, entende? É do sistema caído, é o sistema que está condenado, mergulhado no pecado. Mas Deus não te chama para se separar das pessoas, Deus te chama para se separar dos pecados. Tanto que Jesus, ele nunca pecou, mas em muitos momentos ele andava com os pecadores. Isso, inclusive, era motivo de escândalo para muitas pessoas.
Como pode um profeta andar com pecadores, comer com pecadores, sentar na mesa com pecadores? Então Jesus, ele não tinha contaminação com o pecado, mas ele estava o tempo todo cercado de pecadores. Esse é um ótimo padrão para as nossas vidas. Nós estamos distantes do pecado, mas estamos o tempo todo ali cercado de pecadores, até porque nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E quem sabe através da minha e da sua vida você vai ser também um canal de redenção para pessoas que vão ser tocadas pelo céu. Afinal de contas, anota isso, quem gosta de anotar o devocional, eu amo quando vocês anotam o devocional, anota isso: todo aquele que é redimido pelo Senhor, redimida pelo Senhor, ele se torna um ponto do céu aqui na terra. Amém? E para a gente fechar aqui, uma coisa interessante é que o sal, ele provoca sede. Você coloca uma pitada de sal na boca, você vai sentir sede. E quando a Bíblia fala assim, nós somos o sal da terra, significa que a nossa vida precisa provocar nas pessoas uma sede e um desejo pelas coisas de Deus. O nosso testemunho, o nosso estilo de vida precisa gerar nas pessoas um desejo de nós conhecermos o Deus que nós servimos. Agora o sal, ele só serve enquanto ele preserva a sua salinidade. O sal, quando ele é estragado por algum motivo, aí ele já não serve mais a não ser para ser pisado pelos homens, como diz aqui a palavra de Deus. E o que significa o sal preservado tendo preservada a sua salinidade? Isso diz respeito a um caráter transformado por Deus, entende? Então, o que traz impacto ao mundo mesmo, não é um título de crente. Fala, olha, entrei agora numa comunidade de fé, sou de Jesus. Não é uma hashtag que impacta as pessoas. O que vai trazer impacto para as pessoas, de fato, é um caráter transformado por Deus. Entende? É o teu caráter mudado por Deus, que é o sal com sabor. Quando é que o sal perde o sabor? Quando você passa a ser apenas uma pessoa que tem uma conexão com Deus nominal. Você fala que tem Deus. Você fala que serve a Deus. Você fala que segue a Jesus. Mas o teu caráter não evidencia isso. A tua vida não evidencia isso. Esse tipo de sal, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso quem está falando não é Tiaguinho da Bahia, gente. É a Bíblia. É a Bíblia. Vocês são o sal da terra. Então, nós precisamos preservar a nossa salinidade. E o que é isso? É ter um caráter moldado conforme a vontade de Deus. Amém? Poderia aqui até falar sobre a luz, mas nós já estamos aqui no horário avançado, né? Então, para a gente ser dinâmico aqui, vamos nos ater apenas ao sal no devocional de hoje. Mas luz, por exemplo, luz fala sobre alerta, luz é alerta. Luz serve para direção. Luz serve para calor, é meio ao frio. Luz serve para proteção, desde os tempos antigos. Né? Dizem que a maior descoberta do homem foi o fogo, porque o fogo ajudava, dentre outras coisas, a espantar animais perigosos. Então, ser sal da terra e ser luz do mundo são dois exemplos, duas figuras de linguagens profundas sobre quem Deus quer que nós sejamos nessa terra, que nós sejamos nessa existência. Amém, gente? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos se você puder, e mesmo que você não possa, conecte-se com Deus junto comigo para a gente fechar esse devocional com chave de ouro. Senhor Deus, te dou graças, Pai, por essa palavra, e eu te faço uma oração muito simples, Deus. Nos ajuda e nos ensina a sermos sal da terra e luz do mundo. Não queremos ser apenas pessoas que bradam o teu nome, pessoas que declaram uma fé, mas queremos ser realmente, Pai, verdadeiramente pessoas que vão servir ao mundo, pessoas que vão fazer a diferença aqui, pessoas que vão ser um ponto de contato do céu aqui na terra. Ó Deus, se tem alguém aqui que sente que perdeu o sabor da vida em relação ao sal, vem restaurando, Pai, a vida, vem transformando, vem trazendo de volta ao primeiro amor, vem mudando essa vida, tocando em nome de Jesus, para que seja um canal de bênção aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor falou conosco. Nos ajuda a colocar em prática, para a honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Interessante, quando eu coloquei lá no Instagram, falei assim, gente, já estamos próximo dos 1.000 inscritos. Clica no botão aí, se inscreve para a gente bater a meta de 1.000 inscritos. Várias pessoas, meu Deus do céu, várias pessoas, assim, Tiago, eu vou lá no devocional todo dia e eu ainda não estava inscrito, não estava inscrita. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso vai com certeza ser um instrumento
para o teu desenvolvimento espiritual, para o teu desenvolvimento da tua vida com Deus. Tá bom? Deixa aqui também, gente, um comentário de como Deus falou ao teu coração através dessa palavra. Qual foi a parte que mais tocou no teu coração? Fala pra gente aqui e com certeza eu vou ser muito edificado pelo teu feedback também. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando aqui na palavra de Deus. Shalom na tua vida. A gente se vê por aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.